O Evangelho de Mateus por Emanuel. Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Chamados e escolhidos. Estejamos convictos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste, entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos, para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático, diário e intensivo do bem, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as, para o perdão incondicional, em todas as circunstâncias da vida, para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, para auxiliar os que erram, para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos, para suportar o sacrifício, no amparo aos que sofrem sem a graça da fé renovadora que já nos robustece o espírito, para servir, além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa, para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva, sem exigir que nos entendam, para apagar as fogueiras da maledicência e do ódio, da discórdia e da incompreensão, ao preço de nossa renúncia, para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que ajudar aos outros a enriquecer a própria existência, para persistir nas boas obras sem reclamações e sem desfalecimentos, em todos os ângulos do caminho, para negar a nossa antiga vaidade e tomar, sobre os nossos ombros, cada dia, a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando, com humildade e alegria, ao encontro da vida sublime. A indicação honrosa nos felicita. Nossa presença aos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui do céu no rumo de nossas consciências. Chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Eis a nossa posição real nas bênçãos de hoje. E se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos igualmente de que em breve, amanhã, comungaremos felizes com o nosso Mestre e Senhor. Reformador, Alt 1956, p. 232. Escolha. Chamados e escolhidos não constituem expressões que se ajustam unicamente ao quadro das revelações vertidas do céu para a terra. Observemo-las no campo da experiência comum, de vez que toda criatura é escolhida para expressar os elementos chamados por ela mesma a substancializar o centro da própria vida. Quem coleciona as labaredas da tentação é escolhido para inflamar o incêndio da angústia. Quem busca os espinhos da estrada é escolhido para guardar o espinheiro no coração. Quem anota desapontamentos e amarguras é escolhido para capitanear o desânimo. Quem se esforça por estudar e aprender, é escolhido para guardar o conhecimento superior e transmiti-lo aos semelhantes. Quem se esmera no cumprimento das próprias obrigações, é escolhido para representar a força do progresso. Quem busca estender as flores da bondade é escolhido para colher os frutos da simpatia. Serve à fraternidade e refletir-lhes a glória imperecível. Exalta a fé pura e converter-te-as em base de confiança. Teus mais íntimos pensamentos são ímãs vigorosos trazendo-te ao roteiro as forças que procuras. Não te detenhas na tristeza que te angariará desencanto, nem te confines à revolta que te imergirá o coração nas correntes da indisciplina. Esquece todo o mal para que o bem te enobreça o caminho. Não ouvides que o tempo infatigável dar-nos-á, hoje e sempre, o lugar que nos é próprio, porque a vida escolher-nos-á para a treva ou para a luz, segundo a nossa própria escolha. Irmão. Ed. Ideal. Capítulo 10. Chamamentos. Aguça os ouvidos e assinalarás os múltiplos chamados do Senhor ao testemunho de serviço, em teu próprio aperfeiçoamento, cada dia. Os apelos do céu ressoam por toda parte, sem palavras, sem abalo, sem ruído. Repara, é a dureza de coração que te convida ao exercício da piedade, é a dor que te pede reconforto balsamizante, é a calúnia que te reclama o esforço heróico do perdão com absoluto esquecimento do mal, é a sombra que espera por tua lâmpada acesa na inspiração do bem, é o cipoal da discórdia que te aguarda a bênção de harmonia. Não ouvides que o Senhor apeia para a tua bondade e para a tua compreensão, para a tua paciência e para a tua capacidade de servir, em todos os ângulos do caminho. Aqui é uma esperança frustrada, ali é um desafio do sofrimento que, em nome dele, te pedem confiança e conformação. A voz do Mestre vibra no santuário doméstico, na oficina em que te confias a conquista do pão, no templo de tua fé religiosa, na via pública.
Fala-te de 1000 modos diferentes nos amigos, nos parentes, nos companheiros e nos desconhecidos que cruzam com teus passos pela primeira vez. Levanta-te cada manhã e prepara a acústica da própria alma, a fim de lhe registrares as sugestões e não te esqueças de que se souberes escutar o divino mentor nos diversos chamamentos de cada hora, chamamentos à ação digna, à sublimação dos sentimentos, ao dever bem cumprido e à atitude da reta consciência, em breve, te elegerás escolhido para o concerto dos servidores divinos na glória superior. Em verdade, o dono da vinha convida os operários da sementeira e da seara, indistintamente para o trabalho comum, entretanto, o esforço e o devotamento, a boa vontade e o sacrifício do cooperador são as forças que o destacam para a eleição a que deve e pode erguer-se. Muitos chamados e poucos escolhidos. Proclamou o Divino Mestre. É que todas as criaturas estão na terra, chamadas à construção da luz, mas só aquelas que se consagram às próprias obrigações, na execução dos divinos desígnios, podem atingir a vitória dos que persistem no bem até o fim. Instrumentos do Tempo. Ed. Gein. Capítulo: Chamamentos. Chamada e escolha. Sem flor não há semente. Mas se a flor prepara, só a semente permanece. Sem instrução, a máquina é segredo. Mas se a instrução avisa, só a máquina produz. Sem convicção, a atitude não aparece. Mas se a convicção indica, só a atitude define. Sem programa, o trabalho se desordena. Mas se o programa sugere, só o trabalho realiza. Sem teoria, a experiência não se expressa. Mas se a teoria estuda, só a experiência marca. Sem lição, o exercício não vale. Mas se a lição esclarece, só o exercício demonstra. Sem ensinamento, a obra não surge. Mas se o ensinamento aconselha, só a obra convence. Disse Jesus, referindo-se à divina ascensão: serão muitos os chamados e poucos os escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que, sem chamada, não há escolha. Mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. Ó Espírito da Verdade. Ed. Feb. Capítulo 98. Entre chamados e escolhidos. Apreciando aquele ensinamento dos chamados e escolhidos, a destacar-se da palavra do Senhor, nas lições do Evangelho, mentalizemos o assunto, transferindo a uma oficina terrestre. Em favor da produção de serviço, são aí admitidos colaboradores de variada procedência, escalonados em classes diversas. Todos são chamados pela obra a fazer, a fim de conjugarem esforços dentro das finalidades da instituição a que se ajustam. Entretanto, raros se portam à altura dos compromissos que assumem. Muitos deles devoram o tempo, renovando indagações incessantes acerca dos problemas comezinhos da casa, a pretexto de recolherem esclarecimentos e diretrizes. São os servos ociosos. Outros muitos confiam-se à irascibilidade e à cólera, arrojando de si os fluidos empestados da indisciplina com que espalham o fogo da rebelião e o gelo do desânimo, anulando máquinas e desencorajando os companheiros. São os servos revoltados. Muitos ainda entregam-se ao culto da lisonja, abandonando as obrigações que lhes cabem, para tecerem elogios venenosos à pessoa dos dirigentes, com o fim de lhe subornarem a consciência, à cata de vantagens materiais. São os servos bajuladores. Muitos se refugiam nos programas extensos, salientando o futuro com discursos brilhantes, nos quais se reportam a imaginárias realizações, abominando os deveres humildes que consideram indignos da inteligência que lhes é própria. Mas há um tipo de cooperador que indaga pouco e age muito, que cultua a dignidade pessoal sem descer aos desvarios do orgulho, que sustenta o respeito devido à ordem sem se render à adulação e que traça diretivas de trabalho para cumpri-las, cada dia, ao preço do próprio amor e da própria renúncia. Servos desses são aqueles que o serviço elege por seus diretores, sem qualquer recurso a caprichos particulares. Assim, para que te faças escolhido como sustentáculo na obra da luz e do amor, não basta te consagres a longas plataformas verbais ou a preciosas promessas da boca, vazias de substância e sentido. Antes de tudo, é imprescindível saibamos escolher a própria luz e o próprio amor como normas de nossa vida, porque assim, através do constante serviço aos outros,
edificaremos o verdadeiro serviço a nós mesmos em abençoada e permanente ascensão. Fé, paz e amor. Ed. Gein. Capitão entre chamados e escolhidos.